A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. E nesse dia eu vou estar trazendo um estudo sobre como fazer o jejum de forma certa. Você sabia que tem muitas pessoas que fazem jejum de maneira errada? Será que existe o jejum de redes sociais, de televisão, de atividade física? Será? Será que existe o jejum de falar, de evitar de falar da vida dos outros? E nós iremos aprender isso neste estudo. Vamos saber o objetivo do jejum, quais os tipos de jejum e a maneira certa para fazer o jejum. Vamos iniciar? Jejum significa abstinência de alimento total ou parcial por um período ou um propósito específico. Olha o que eu falei. Jejum é abstinência de alimento, certo? O jejum é uma prática milenar entre épocas, nação, culturas, religião e até na medicina. Porém, o meu objetivo é falar sobre o jejum bíblico. O que significa o jejum bíblico? E eu já inicio falando que jejum é fome de Deus. É fome de se aproximar do Deus Todo-Poderoso. Jejum não é uma dieta? Não, de maneira alguma. Um dos primeiros registros na Bíblia falando sobre o jejum se encontra em Êxodo, capítulo 34, versículo 28, que diz assim: Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Aqui é um dos primeiros registros sobre o jejum. Quais os objetivos do jejum? O primeiro motivo é mortificar a carne e vivificar o espírito. Em Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns e com choro. Então o jejum tem como objetivo nos aproximar desse Deus Todo-Poderoso. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Observe que Jesus aqui estava iniciando o seu ministério, se santificando, tendo consagração e também comunhão com Deus Pai. Então Jesus ali inicia e ele nos mostra que nós temos também de jejuar, porém da maneira certa. Em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, Jesus está dizendo: quando jejuares. Então ele não disse se você for jejuar, ele está dizendo uma ordenança ali. Por quê? Porque se ele como mestre, como o Jesus, o próprio Deus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele estava ali dizendo para os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus futuros sucessores, que era para ele dar continuidade também no jejum e na oração. Porque Jesus foi um exemplo de jejum e oração para todos nós. Tem também a questão da chamada. Quando ali em Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 3, os profetas, doutores estavam ali, através de jejum e oração, e o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para uma obra específica, uma obra missionária, através de oração e jejum. É para a consagração de uma chamada específica para a obra de Deus. Também para os dons espirituais. Lógico que a gente percebe que quando você busca em jejum e oração, você adquire o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais. Basta você realmente jejuar e orar que Deus vai responder e que Deus realmente batiza com o Espírito Santo.
Também a questão de uma libertação de algum tipo de pecado. Nós podemos ver que os ninivitas, em Jonas capítulo 3, versículos 5 ao 7, diz que os ninivitas estavam realmente ali jejuando, orando, se consagrando ali, arrependido dos seus pecados. E Deus teve misericórdia e salvou aquela nação. Você sabia que o jejum é para expulsar demônios? Vamos ver essa passagem muito interessante em Mateus capítulo 17, versículo 21, que diz assim: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Você sabia que tem demônios que você só vai expulsar com oração e jejum? É o próprio Jesus que está aqui orientando aos seus discípulos, ou seja, ele está aqui dizendo que há necessidade de vivermos em oração e em jejum. Batalha espiritual. Daniel capítulo 10, versículo 3, ele estava ali enfrentando uma batalha espiritual. Se separou para jejuar, para orar, para buscar. Ele ficou 21 dias ali esperando a resposta de Deus. Ele já tinha sido ouvido no primeiro dia, só que ele só teve a resposta depois de 21 dias, porque no mundo espiritual estava realmente tendo impedimento. Então, eu e você precisa estar em oração e jejum. Também, quando nós vamos ver a questão da resposta, uma resposta específica, nós podemos ver que lá em Esté, capítulo 4, versículo 16, diz que Esté ali se separou 3 dias em oração, para que o cedro de Assuero pudesse ser levantado e ela pudesse se encontrar com o rei. Então, nós podemos ver que o jejum também tem como objetivo uma questão de uma resposta específica para mim e para você. Uma intervenção divina. Meu Deus do céu! Quando Neemias recebe a má notícia sobre Jerusalém, ele se separa para orar, para jejuar, para interceder e que Deus pudesse interferir para a liberação dele, para a restauração daquele muro em Jerusalém. Então, jejum também é para uma intervenção divina. Quais os tipos de jejum? Existe o jejum parcial, existe o jejum total e onde tem um início e um fim. Agora, vamos aprender como fazer um jejum de forma certa. Primeira coisa é você ter um objetivo. Qual é o objetivo? Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí você vai ter uma oração inicial para ali iniciar o jejum. Você vai estipular um horário que vai terminar, se é em 12 horas depois. Se vai ser parcial, se vai ser total. Sendo assim, você vai iniciar com a oração e ter esse momento com Deus, orando e jejuando e louvando e lendo a Bíblia, você e Deus, para que esse propósito venha ser alcançado, ser batizado no Espírito Santo. Para iniciantes têm de ter calma. Por quê? Porque tem muito iniciante que quer fazer jejum de 2, 3, 5, 10 dias. Não, calma. O mais recomendado é 2 horas, 3 horas, até porque ele precisa se adaptar para poder depois ir para 6 horas, 12 horas, 24 horas, 2 dias, 3 dias, uma semana. Porém, você tem de estipular se é parcial ou total. Eu recomendo, depois de um dia, você já fazer parcial, até porque o nosso organismo precisa de água e 2 dias sem beber água e sem comer, você pode passar mal. Parcial ou total. O que é parcial, o que é total? Parcial é quando você deixa de comer uma comida específica, aquela que você mais gosta. É quando você abre o jejum só tomando água, também pode ser. Isso é forma parcial. Como Daniel também fez ali em 1, 8, 12. Também
em 10:3, que ele fez também um jejum parcial. Nós podemos ver isso bem claro na palavra de Deus. Como total, Neemias fez ali um jejum total. Quando casado, tem de comunicar com o cônjuge. Até porque, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo orienta sobre isso. Quando você for se separar, você tem de comunicar para não dar lugar ao inimigo, para não gerar uma má comunicação, porque sua esposa não vai adivinhar que você está. Então você precisa comunicar e ela está ciente que você está realmente em um período de jejum, que também pode ser feito junto com a família, né, ou individual. Posso falar que estou jejuando? Claro que não é muito interessante. Mas tem situações que você tem de falar. Quando se fala, você é casado, quando você tem uma família grande, quando você está trabalhando. Então você tem de sinalizar, não para dizer que você está jejuando, para ser vai descer, para dizer que é mais santo, mas para as pessoas compreender. Até porque você chega no trabalho jejuando, aí as pessoas vão lhe oferecer alguma coisa e vai dizer, não quero não. E aí, se ele falar, não quero não, e por que não quer? Já que você às vezes gosta mais de comer, você gosta de comer, e aí as pessoas falam, você não vai comer não? Não vou comer não. E aí eles ficam realmente com dúvida. Então essas pessoas você pode chegar ali, conversar, falar sobre o jejum, até criar uma oportunidade de falar de Jesus para esse seu amigo, para esse seu colega, entende? No período que você estiver jejuando, é interessante que você passe o seu momento em oração, em consagração, em louvor, em ministração, porque aquele momento é você e Deus e mais ninguém. Mas há situações do jejum onde você trabalha, vai para o colégio, vai para a sua faculdade, mas eu quero fazer um jejum. Então você faz o seu jejum, só que você vai ter de ter mais vigilância, né? Você tem de vigiar mais, porque a qualquer momento pode chegar aquele colega e aí lhe oferecer, até aquele colega que nunca lhe deu nada, nunca lhe deu um lanche, aí naquele dia que você está jejuando, ele vai trazer esse lanche para você. É assim mesmo que acontece, infelizmente. Mas temos de estar atento. E esse jejum também, trabalhando, funciona também. Por quê? Porque Deus está vendo o seu coração. Se você pudesse, você estaria separado, só você e Deus. Mas, nesse caso, existe a exceção que você está trabalhando e não vai deixar de jejuar porque você trabalha. Porque, por exemplo, se você trabalha o mês todo, então você não vai jejuar um dia? Posso colocar Deus na parede depois de um jejum? Claro que não. Porque Davi, ele jejuou pelo filho lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 ao 24. Davi está jejuando ali para uma cura divina para aquele filho dele, mas o Senhor disse não. E por mais eu estar jejuando, eu não tenho de colocar Deus na parede. Senhor, eu jejuei e agora o Senhor não me respondeu nada, de forma alguma. Até porque o jejum vai me aproximar de Deus. E a vontade de Deus tem de prevalecer. Quando anulo ou quebro um jejum? Você anula e quebra um jejum quando? Quando você faz um propósito específico, parcial ou total. Você disse que iria entregar o jejum meio-dia. Chega a 10 horas, você se alimenta. Quando você se alimenta, você ali quebrou, anulou aquele jejum. Por quê? Porque o seu propósito era ir até meio-dia. Você antecipou, então foi quebrado. Jejum e oração é uma arma poderosíssima. Quando você começa a ter essa intimidade, entender que você precisa de jejuar, no mínimo uma vez na semana. No mínimo uma vez na semana, todo crente precisa jejuar. Por quê? Porque vai lhe trazer mais intimidade com Deus. Você, antes de pregar, você inicia um jejum. Deus vai revelar a palavra. Você, quando for ministrar, você vai estar cheio da unção de Deus, da revelação de Deus. Isso faz parte do jejum. Jejum também vai para uma causa específica, para uma cura, uma libertação de um familiar, aquele marido, aquele filho que está realmente tirando a paz, porque nessa luta é uma luta espiritual.
E o Senhor Jesus disse que tem demônios que só vai sair com oração e jejum. E eu e você precisa. Tem pessoas na nossa família, ou até mesmo na igreja, ou situações no trabalho, que realmente você percebe que não é de uma forma humana, é algo sobrenatural. Mas você pode jejuar para que seu marido seja liberto, para que você tenha mais comunhão com Deus, para se libertar de um pecado específico, para realmente mortificar a sua carne, para se santificar diante de Deus, para uma resposta, como foi dito. Então, o jejum é uma arma poderosa. Eu espero que você tenha aprendido de como jejuar da maneira certa. Fica com Deus. Qualquer dúvida, comente aí que eu vou estar respondendo. Deus abençoe.